ler a minha versão, é a versão revista e atualizada, e você, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13, está escrito assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, e moído pelas nossas, foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esta passagem, ela fala para nós, apresenta-nos o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Apesar de não aparecer o nome dele aqui, como obviamente acontece em todo o Antigo Testamento, você não vai encontrar o nome Jesus no Antigo Testamento, não aparece o nome dele aqui, mas a Bíblia mesma nos revela que é sobre o Senhor Jesus que ela está falando nesta passagem aqui. No livro de Atos, no capítulo 8, há uma passagem em que conta para nós que um homem referido lá como eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, que havia estado em Jerusalém, então ele estava voltando para a Etiópia. Deus, através do Espírito Santo, fala para Filipe se aproximar do carro onde estava esse homem, este eunuco, e Filipe ouviu ele lendo as Escrituras, e o texto que ele estava lendo era exatamente esse que nós acabamos de ler. O texto que o eunuco estava lendo era o texto que está aqui em Isaías capítulo 53. Então Filipe se aproximou daquele carro e perguntou para aquele homem: entendes tu o que lês? E ele então respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explicar? E então ele perguntou a Filipe: de quem o profeta fala nesta passagem? De si mesmo ou de outro? E então o texto de Atos capítulo 8 vai nos dizer
que Filipe, começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus Cristo e aquele homem foi salvo. Então é uma passagem que fala para nós a respeito do Senhor Jesus Cristo, fala especialmente da sua morte na cruz, o seu sofrimento, o seu sacrifício para salvar pecadores naquela cruz. É uma passagem que é uma profecia que apresenta a necessidade da cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. É uma passagem que fala para nós da justiça de Deus sendo aplicada. A justiça de Deus, a essência do Evangelho é a justiça de Deus. Como nós temos necessidade de compreender este aspecto do Evangelho que é a justiça de Deus, a justiça do nosso Senhor. A cruz de Cristo, irmãos, ela envolveu muitos aspectos e um deles foi o aspecto do julgamento de Deus. No ambiente de justiça, é como se ali fosse um fórum e ali estava sendo aplicada a pena sobre alguém. Ali um juiz estava batendo o martelo, declarando alguém como culpado. Então há um aspecto de justiça presente no Evangelho que não pode nos escapar. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Veja o que ele diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 17. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então há um aspecto da justiça de Deus que não pode nos escapar, que não pode deixar que nós não podemos permitir que deixemos isso ser esquecido de nós. Deus quer que nós nos lembremos disso, porque um dos atributos de Deus, meus irmãos, é a sua justiça. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 25, ele vai chamar Deus de Pai justo. Ele diz Pai justo. Então, um dos aspectos do caráter de Deus é a sua justiça. E o que é ser justo? Ser justo é fazer justiça, é aplicar a justiça. E uma das coisas mal compreendidas do Evangelho, da mensagem do Evangelho, é a justiça de Deus. Até mesmo por muitos salvos. Eles são salvos, eles estão a caminho do céu, mas eles ainda não entenderam o que significa a justiça de Deus. O que significa este aspecto do Evangelho, que se revela no Evangelho, que é a justiça de Deus. Quando nós dizemos, por exemplo, Deus poderia lançar toda a humanidade no inferno, inclusive você e eu. Ele poderia lançar a todos nós no inferno, e nenhum ser humano ser salvo, todos serem lançados no inferno, e ninguém ser salvo. Há pessoas que pensam que isso não é justo, que isso não seria justo da parte de Deus. Como Deus lançar todos no inferno e não salvar ninguém? Pois é, irmãos, se Deus lançasse todos os seres humanos, desde o mais tenro bebezinho, até o homem mais idoso, a mulher mais idosa, se Ele lançasse todos no inferno, isso seria justo, absolutamente justo. Não haveria nenhuma injustiça da parte de Deus, se Deus fizesse exatamente assim, lançasse toda a humanidade no inferno. As pessoas gostam de dizer que Deus é justo. Você sabe o que significa a justiça de Deus? A gente gosta de falar que Deus é justo, mas sabe por que as pessoas falam com facilidade que Deus é justo? Porque as pessoas crentes pensam que a salvação é um direito delas, porque nós pensamos que nós temos o direito de ser salvos, e como eu tinha o direito de ser salvo, já que Ele me salvou, Ele não fez nada mais do que é justo, quando Ele me salvou. É um direito meu ser salvo.
É por isso que quando você ouve que Deus poderia lançar todos no inferno e ainda assim ser justo, isso não parece ser muito coerente, porque você talvez pense que a sua salvação é um direito seu. E o que Deus nada mais fez foi que cumprir seu dever e dar-lhe o que é seu direito, o direito de ser salvo. Será que isso é verdade? Será que isso é coerente? Então nós temos essa ideia errada de que a salvação, Deus tinha que salvar mesmo. Ele tinha que salvar mesmo. Porque Ele é justo? Não, irmãos, porque Ele é justo, Ele tinha que te lançar no inferno. Ele tinha que lançar você e eu no inferno, porque Ele é justo. Isso é a justiça dele, que não pode nos escapar, para nós não pensarmos que salvação é direito nosso e que a salvação é uma coisa pequena, trivial. Deus poderia nos condenar e ainda ser absolutamente justo, porque somos culpados, não merecemos a salvação. Romanos capítulo 3, versículo 23, um versículo muito conhecido diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ainda no capítulo 3, um pouquinho antes, no versículo 19 de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu que por causa da lei de Deus, toda boca deve se calar diante de Deus e todo mundo seja culpável perante Deus. Irmãos, uma pergunta para você: o que é justo acontecer com um culpado? O que é justo acontecer com um culpado? Ele ser solto ou ser condenado? O que é justo? E a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós devemos ficar calados e todo mundo seja culpável perante Deus. Então a justiça de Deus, irmãos, não está clara para muitas pessoas, mesmo sendo salvas. Mesmo sendo salvas. Um outro aspecto da justiça de Deus, irmãos, é que se Deus levasse pessoas para o céu, conduzisse pessoas para o céu sem a cruz, sem que Jesus morresse na cruz, as pessoas pensam que isso também seria justo. Ora, mas é claro que seria justo. Deus levar as pessoas para o céu sem necessidade de cruz, simplesmente conduzindo pessoas para junto de si. Irmãos, Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado como se ele não fosse nada. Deus não poderia fazer isso, porque Ele é santo. Sendo um Deus santo, Ele não pode ignorar o pecado. Se Deus ignorasse o pecado, Ele seria cúmplice do pecado. Ignorar o pecado é se fazer cúmplice dele, e Deus não pode ser cúmplice do pecado. Se Ele simplesmente ignora, não tem problema o que vocês fizeram, vão todos para o céu, não tem necessidade de cruz, ninguém precisa morrer por causa disso, deixa isso para lá, isso não tem importância, vamos. Ele seria contaminado com o pecado, ele perderia sua santidade, ele perderia o seu caráter justo. Então o pecado tem que receber um tratamento justo. Agora é interessante, Ele mesmo diz na sua palavra, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abominável é para o Senhor, tanto um como o outro. Agora veja o que Deus está dizendo: se alguém justifica alguém que é culpado, ou alguém que condena o que é justo, é abominável para Deus, tanto o que faz uma coisa, como o que faz outra. Agora, como que o Evangelho se encaixa nisso? Sabe o que significa abominável? Significa que Deus odeia que alguém que seja digno de culpa não seja condenado. E Deus odeia que alguém seja inocente e ser condenado. Ele odeia, é abominável para Ele, tanto uma coisa como outra. E Ele afirma que todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados diante dEle. Então seria uma coisa abominável que fôssemos simplesmente colocados no céu, sem cruz, e Deus ignorando o nosso pecado, simplesmente nos levar para o céu, e nós sermos considerados justos, sem que o nosso pecado fosse tratado. Isso é abominável para Ele. É uma coisa que Ele odeia.
Por isso tem esse aspecto da justiça do Evangelho, e é um aspecto importante para a nossa salvação. Então, se Deus nos lançasse no inferno, seria justo. E se Deus nos levasse para o céu, sem lidar com o nosso pecado na cruz, seria injusto. Seria injusto. Mas Deus é justo. Ele é justo. E a cruz de Jesus é a apresentação da justiça de Deus. É a apresentação do seu caráter justo. Na cruz, irmãos, nós vemos o amor de Deus. Na cruz nós vemos a misericórdia de Deus. Na cruz nós vemos a graça de Deus. Na cruz nós vemos o perdão de Deus. Mas na cruz nós vemos também a justiça de Deus. A justiça. E é sobre este aspecto que eu gostaria de conduzir seu pensamento baseado nesse texto aqui. Esse texto ele nos apresenta, aliás, alguns estudiosos afirmaram que Isaías, o profeta Isaías, é o mais evangélico dos profetas do Antigo Testamento. É aquele que mais falou sobre o Evangelho, aquele que mais falou sobre Cristo. É aquele que falou sobre o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Esses dois aspectos estão presentes nesta passagem aqui que foi lida, o sofrimento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías está entre os profetas mais citados no Novo Testamento, por causa de tudo aquilo que Deus usou para falar e apontar a respeito da vinda do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta passagem nos apresenta que o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. O Evangelho é esta manifestação. Agora, como o Evangelho manifesta a justiça de Deus? Como que nós podemos notar isso nesta passagem aqui? Esta passagem vai mostrar em outros aspectos, entre outros aspectos, de que o Evangelho, ele apresentou a necessidade de um substituto. A justiça de Deus é demonstrada na morte de um substituto. Nos primeiros versículos, ou no final do capítulo 52 e início do capítulo 53, Isaías apresenta o Senhor Jesus como um servo de Deus, Deus mesmo se referindo a Ele como seu servo, e apresenta a sua fragilidade como um renovo, que é uma expressão que lembra um bebê, que nos faz pensar naquele bebê que nasceu naquele dia lá em Belém, como um renovo. Aqui ele fala da sua simplicidade, porque ele não tinha aparência nenhuma que pudesse atrair a atenção dos homens para ele. Fala do seu desprezo sofrido pelos homens, por parte dos homens. Fala que ele era um homem de dores, um homem que sabia que era padecer. Então Isaías fala estes aspectos aqui nos primeiros versículos do capítulo 53. E aí no versículo 4, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Aquilo, irmãos, era para nós sofrermos. Eram as nossas enfermidades e as nossas dores. Significa que ele sofreu no nosso lugar, significa que ele foi o nosso substituto. Pessoas pensam, meus irmãos, que as enfermidades referidas aqui, as dores referidas aqui, são aquelas que nós sofremos hoje. São as enfermidades que nós sofremos hoje. Há pessoas, inclusive, que vão ensinar, por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento das Escrituras, vão dizer que o crente não pode ficar doente porque Jesus já levou as enfermidades. O crente não pode sofrer porque Jesus já levou as dores. Ele já tomou sobre si as nossas dores, já tomou sobre si as nossas enfermidades. Então dizem que nós não deveríamos ficar doentes e muito menos sofrer, por causa de uma má interpretação dessa passagem, por um erro na compreensão dessa passagem. Irmãos, eles dizem: se Jesus tomou essas coisas sobre si, por que estas coisas ainda acontecem conosco, ainda acontecem com os crentes hoje em dia? Irmãos, as enfermidades e as dores que Jesus tomou sobre si aqui, pense na pior enfermidade que uma pessoa pode ter hoje. Pense em alguma enfermidade. Pense num sofrimento que alguém pode ter hoje.
o mais intenso que você possa conseguir imaginar. Pois bem, estas enfermidades e estes sofrimentos não são nada comparados com o que Jesus sofreu na cruz. Romanos capítulo 8, versículo 18 vai dizer que os sofrimentos que nós temos aqui não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Não se comparam. Da mesma forma como há uma glória, irmãos, incomparável para nós a ser revelada, irmãos, o sofrimento a ser revelado no inferno para aqueles que não conhecem a Cristo é inimaginável. Não há enfermidade hoje, não há dor hoje, não há sofrimento hoje que se compare ao sofrimento que uma pessoa vai sofrer no inferno. Então você acha que as nossas enfermidades, as nossas dores, elas são comparáveis com aquilo que Jesus sofreu na cruz? Você acha? Não são essas as enfermidades que Jesus tomou sobre si na cruz. Não são esses nossos sofrimentos que são irrisórios, quando comparados ao inferno. E o que Jesus estava sofrendo no nosso lugar, irmãos, é o inferno. As enfermidades e as dores que Ele estava tomando no nosso lugar, era a condenação do inferno no nosso lugar, uma morte substituta, Ele morrendo no nosso lugar. Meus irmãos, nós vamos sofrer aqui as enfermidades, as dores, porque nós vivemos debaixo do pecado ainda, não mais sob o poder do pecado, mas sofremos as consequências do pecado. Mas o que Jesus tomou aqui, o que Ele levou no seu lugar, isso significa que você não vai mais sofrer a enfermidade eterna, você não vai mais sofrer a dor eterna. O sofrimento que você tem, meu irmão, minha irmã, o sofrimento que nós temos, eles têm uma data marcada para terminar. Ele vai acabar, porque ele não é eterno. E o que Jesus levou na cruz foi o nosso sofrimento eterno, a dor eterna. Isso deveria, irmãos, a gente começa a pensar, irmãos, o que aguarda aqueles que estão caminhando nesse mundo sem Cristo? O que aguarda as pessoas que rejeitam o Evangelho? Que rejeitam a justiça de Deus presente no Evangelho, revelada no Evangelho? O inferno, irmãos, é um sofrimento inigualável. Então não pense você que a enfermidade que você tem, que a dor que você tem é essa que Jesus sofreu na cruz, porque o que Jesus sofreu na cruz é para te livrar da eternidade, sem Cristo, sem Deus. Então aquele sofrimento nos pertencia, era um sofrimento nosso, nós é que pecamos contra Deus, nós é que merecíamos esta condenação, e Jesus a sofreu no nosso lugar. Então, como Deus não poderia simplesmente nos levar para o céu, sem que o nosso pecado recebesse a justa condenação, Jesus foi o nosso substituto. Ele sofreu a nossa condenação, como Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que Ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O que Jesus estava sofrendo na cruz era a nossa condenação eterna. Assim como os animais, meus irmãos, no Antigo Testamento, eram trazidos, ofertados como um sacrifício, e através daquele sacrifício Deus poupava a vida do povo de Israel no Antigo Testamento. Quando eles traziam um animal, Deus aceitava o animal e recebia a morte do animal para que o povo de Israel não morresse. Foi isso que Jesus fez na cruz. Deus condenou Ele para não nos condenar. Deus sacrificou o seu próprio Filho para que nós não fôssemos sacrificados. Então, Ele é o nosso substituto. Para o texto vai dizer, no versículo 4, dizendo que, no final do versículo, dizendo: e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Foi isso que aconteceu na cruz.
Esta é uma profecia sobre a confissão de Israel no futuro. Um dia a nação de Israel vai confessar isso aqui. Por isso que Isaías coloca aqui no tempo passado. Isaías era um membro da nação de Israel. Ele se inclui aqui, ele diz: nós o reputávamos como aflito, como ferido de Deus e como oprimido. Isso aqui é uma profecia sobre a confissão de Israel no futuro. Um dia o povo de Israel vai confessar o que eles fizeram com o Senhor Jesus. Mas isso se aplica a nós na nossa salvação, se aplica às pessoas que naquele dia olharam para ele na cruz e olharam e disseram: ele deve ser um grande pecador, ele deve ter feito coisas muito ruins mesmo, para isso estar acontecendo com ele. Era assim que olhavam para Jesus na cruz, como um oprimido, como um aflito de Deus. Desprezaram ele, dizendo: veja, se ele fosse um homem justo, Deus não permitiria que isso acontecesse com ele. Se ele de fato fosse um homem bom, isso não estaria acontecendo. Deus está julgando ele porque ele é um aflito mesmo, ele é um pecador. Era assim que olharam para Jesus. Nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e por oprimido. As pessoas, em seu conceito errado de justiça, acharam que Jesus era o pior dos pecadores que eles já tinham visto. E por isso que elas diziam que Deus o estava castigando, pois ele era digno disso. Ele devia mesmo ser um homem muito ruim. Agora deixa eu dizer para você, Jesus, irmãos, ele foi pregado naquela cruz. Sabe por quê? Jesus foi pregado naquela cruz porque ele teve outros deuses diante de si. Ele foi pregado naquela cruz porque ele fez para si imagens de escultura para representar a sua idolatria. Ele foi pregado naquela cruz porque ele tomou o nome de Deus em vão. Ele foi pregado naquela cruz porque ele não honrou seu pai e sua mãe. Ele foi pregado naquela cruz porque ele matou. Ele foi pregado naquela cruz porque ele roubou. Ele foi pregado naquela cruz porque ele cobiçou, porque ele adulterou, porque ele deu falso testemunho. Foi por isso que ele foi pregado naquela cruz. E você ouve isso e você diz: pelo amor de Deus, pastor, Jesus nunca fez isso. Jesus nunca fez isso. Mas você fez. Eu fiz. Nós fizemos. E ele tomou isso sobre si. Então ele estava ali como se ele tivesse feito. Como se ele tivesse sido esse tipo de pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Os nossos pecados, irmãos, estavam sobre Jesus na cruz de uma forma tão intensa, que é como se ele próprio fosse o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende o que foi a cruz de Cristo? Por isso que olharam para ele e disseram: ele é o pior dos pecadores. Irmãos, de uma certa forma, ele era mesmo. Ele era mesmo. Mas não por culpa dele. Por nossa culpa, porque estavam sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades. Todos os mandamentos de Deus, todos, irmãos, todos os mandamentos de Deus estavam sendo castigados em Jesus, como se ele tivesse desobedecido todos os mandamentos de Deus. É interessante, né? Quando ele veio, ele disse que não veio para transgredir a lei, mas para cumprir a lei, e ele não deixaria de cumprir nem uma vírgula, nem um tio da lei, nem um detalhe da lei, mas ele sofreu como se ele tivesse desobedecido toda a lei de Deus, toda a lei.
Como se até o tio e a vírgula ele tivesse desobedecido. Ele foi o nosso substituto. Alguém pode dizer, Jesus não fez nada disso, mas nós fizemos, e por isso que de fato ele foi afligido, ferido, oprimido pelas nossas transgressões. A culpa não era dele, a culpa era nossa, de todos os homens. Então a justiça do Evangelho, ela se faz quando Deus apresenta um substituto para receber a nossa condenação, para que nós não a recebêssemos. Um outro aspecto na justiça do Evangelho, como que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, ela se manifesta na contenção da ira de Deus. Veja o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías diz, irmãos, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O texto nos fala da paz que nós temos com Deus. Jesus nos trouxe essa paz. É uma paz, irmãos, que não poderia existir se não houvesse um castigo. Por isso que o texto diz, o castigo que nos traz a paz. Não há paz com Deus se não houver o castigo do pecado. Não pode existir paz entre Deus e os homens se o pecado dos homens não sofrer o justo castigo. Então não era uma paz sem um preço, não era uma paz obtida apenas sob um aperto de mão, ou varrer a sujeira para debaixo do tapete. Deveria haver um castigo para que esta paz pudesse existir. Agora, que castigo é esse? Isso foi a aplicação da ira de Deus sobre Jesus na cruz. O pecado despertou a ira de Deus. Nós não gostamos de ouvir muito sobre a ira de Deus, né? Mas a Bíblia fala muito sobre a ira de Deus. A ira de Deus não é como a nossa ira, produzida por nossos pecados, produzida por nossos sentimentos. Tiago capítulo 1, versículo 20 vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira é resultado do nosso pecado, a nossa ira é injusta, porque ela é contaminada pelo nosso pecado. A ira de Deus é baseada na sua santidade. A ira de Deus, por isso, é justa e produz a sua justiça. A ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus produz a justiça de Deus. Então, o castigo ali era a ira de Deus sendo derramada sobre Jesus. Então, aqui nós temos uma paz que veio depois de um castigo. Ela não poderia existir se não houvesse esse castigo. E esse castigo é a ira de Deus derramada sobre o nosso Senhor naquela cruz. Deus precisava ser satisfeito na sua ira. Ele tem que ser satisfeito na sua ira. E por isso Jesus foi a nossa propiciação. A palavra propiciação na Bíblia, irmãos, ela fala daquilo que aplaca a ira de Deus, ou que satisfaz a ira de Deus para que ela não nos atinja. Então Deus recebe um sacrifício como propiciação. Significa que ele está irado, e então tem que haver um sacrifício para que ele contenha a sua ira, ele aceite aquele sacrifício e não derrame a sua ira sobre nós, mas sobre o sacrifício que ele está recebendo. Então que ele castigue o sacrifício e não a nós. Por isso que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus recebeu a ira de Deus sobre ele, para que nós não a recebêssemos na eternidade. Por isso é que Jesus, quando ele saiu do cenáculo naquela noite, quando ele comeu a Páscoa pela última vez com os seus discípulos, por isso é que tem tudo a ver com justiça, irmãos. Hoje nós vamos celebrar a ceia, que foi instituída naquela noite, em que no lugar da Páscoa, ele colocou a ceia, em que ele substituiu a Páscoa pela ceia. E ele naquela noite, ele saiu daquele cenáculo com seus discípulos e ele foi para o Getsêmani, que era o lugar que ele costumava ir para orar. E ele chegou naquele lugar, ele disse para os seus discípulos, ficai aqui, porque eu vou ali orar. E ele tomou consigo Pedro, João e Tiago.
e disse para eles: ficai aqui e vigiai comigo. E o texto de Marcos vai dizer que Jesus começou a se tornar, a sentir medo, pavor, angústia. Ele começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. E vai dizer que ele falou para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que o nosso Senhor estava com esse sentimento? Por que o nosso Senhor, naquele momento ali no jardim, teve esse pavor? Sabe o que significa pavor? Pavor significa medo profundo, terror. É a força da palavra grega. Jesus sentiu medo, pavor. Ele sentiu angústia, que é a palavra grega mais forte para o sofrimento humano. A palavra grega mais forte para o sofrimento humano é esta que na nossa Bíblia foi traduzida por angústia, lá no Evangelho de Marcos. E então ele sentiu medo, ele sentiu angústia, e ele confessou aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que nosso Senhor se sentiu assim? Por que ele estava com esse medo? O que levou Jesus a ter esse medo, essa angústia e essa tristeza? Será, irmãos, que ele já tinha visto alguma crucificação? Será que ele já tinha visto a violência dos soldados romanos, da forma como eles crucificavam o condenado? Será? Quando foi exibido aquele filme A Paixão de Cristo, irmãos, um filme nunca vai ser teologicamente correto. E muita gente correu para o cinema, falou: agora vai ter gente se convertendo, não é possível, depois de um filme tão bem feito desse sobre o sofrimento de Jesus. Teve alguém que convidou uma pessoa para ir, levou no cinema para ver o filme e falou: essa pessoa vai se converter, não é possível, né? E ainda mais porque o diretor era aquele diretor, diz que aquele diretor era muito bom em retratar o sofrimento humano. E aí você lembra que uma das cenas marcantes do filme é quando Jesus está sendo chicoteado pelos soldados romanos, e o filme mostrou de uma forma muito vivaz aqueles metais que eram amarrados nas pontas dos chicotes dos romanos, e aquilo atingindo as costas de Jesus e arrancando pedaços da sua carne, expondo suas costelas, e o filme retratou isso. E teve gente que falou: agora as pessoas vão se converter, e teve alguém que convidou uma pessoa para ir no cinema. Falei: essa pessoa vai se converter, não é possível. E quando a pessoa saiu do cinema, a primeira frase que a pessoa falou: como Maria é maravilhosa, né? Filmes, irmãos, nunca vão ser teologicamente corretos. Jesus, quando ele diz que a sua alma estava profundamente triste, quando ele começou a ter pavor e a angustiar-se, você acha que ele estava com medo dos soldadinhos romanos que ele poderia derrubar com uma palavra? Talvez Jesus estava com medo dos pregos, né, que iam machucar as mãos dele, os seus pés, ficar pendurado numa cruz. Que coisa apavorante. Você acha que Jesus estava com medo disso? Você acha que esse era o medo de Jesus? Alguém fez uma comparação interessante. Diz que depois da morte de Jesus, sua ressurreição e o estabelecimento da igreja primitiva, quando os romanos vinham prender os crentes, a primeira geração de crentes eram condenados à morte, e eles iam cantando hinos de louvor a Deus. Dizem que o imperador romano Nero ateou piche nos cristãos, e derramou piche neles e ateou fogo para iluminar seus jardins, e eles recebiam isso cantando. Aí alguém fez essa boa comparação: você acha que Jesus era menor que eles? Ou ele era o general deles? Jesus não estava com medo dessas coisas, irmãos. Do que Jesus estava com medo? Do que? O que era o castigo que ele estava para receber, que ele ficou com medo?
que ele chegou a suar gotas de sangue. 3 vezes ele pediu ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que tinha no cálice que ele não quis beber, que encheu ele de pavor, angústia e tristeza profunda? O que tinha naquele cálice? O Salmo número 11, irmãos, versículos 5 e 6 vai dizer assim: o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre o perverso brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. O Salmo 75, versículo 8 vai dizer: na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Sabe o que tinha naquele cálice? A ira de Deus. A ira de Deus. E foi por isso que Jesus foi tomado de pavor, foi por isso que Jesus foi tomado de angústia, foi por isso que a sua alma ficou profundamente triste até a morte, foi por isso que ele suou gotas de sangue, foi por isso que 3 vezes ele pediu ao seu Pai: Pai, se possível for, passe esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que tinha naquele cálice? Aquilo, irmãos, que deve meter medo em todos nós. Aquilo que deve meter medo naqueles que não têm Cristo, que é a ira de Deus, que as pessoas não têm medo. Se o nosso Senhor Jesus teve medo da ira do seu Pai, e Ele pediu para não beber aquele cálice, porque naquele cálice estava a ira de Deus. Por isso é que Ele disse para nós temermos a Deus. O castigo foi Jesus beber aquele cálice. Eu acho interessante o Salmo 75, versículo 8, vai dizer: sorvem-no até as escórias os ímpios. Sabe o que significa o verbo sorver? O verbo sorver, quando você vai beber uma coisa ruim, né? Irmãos, às vezes eu estou meio com uma indisposição, assim, a Patrícia faz um chá para mim, lá ela faz o chá, e eu sou corajoso, sabe, mas eu tomo o chá. Mas como que eu tomo? Eu pego a caneca e viro de uma vez. Mas é para tomar, deixa eu tomar de uma vez. Mas já viro de uma vez mesmo. Aqueles chás amargos que dizem que melhora o estômago da gente, né? Agora, sabe o que significa o verbo sorver? Não é virar de uma vez, é tomar aos goles. Sorvem-no até as escórias, dele beberão os ímpios da terra. Jesus naquele momento estava sendo considerado como o homem mais ímpio que esse mundo já viu, porque estava sobre ele os pecados de todos nós, e ele teve que beber o cálice, e ele não podia virar de uma vez, ele tinha que beber aos goles. Por isso que ele estava com medo, é por isso que ele estava tomado de pavor. Se nós temos paz com Deus, meus irmãos, se nós estamos em paz com Deus, é porque Jesus recebeu o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre Ele. E a gente precisa pregar isso. Nós precisamos anunciar isso. Meu último dia lá na Palavra da Vida, o pastor Haroldo Heimer, que é o fundador da Palavra da Vida, o senhor de 92 anos, né? 92 anos, irmãos. Eu tive o prazer de ouvi-lo pregando. Aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, se o Senhor me permitir chegar aos 92 anos, que o Senhor me dê voz ainda para poder ainda falar alguma coisa em Teu nome. Irmãos, e ele pregou, e ele disse uma coisa tão maravilhosa. Ele falou: nós precisamos pregar a lei de Deus. Nós precisamos falar da lei de Deus. Não há esperança de céu se nós não tivermos medo da ira de Deus, se nós não tivermos medo da condenação de Deus, porque o Senhor Jesus conquistou-nos a paz, mas não a conquistou sem antes ter passado por este pavor, sem antes ter passado por essa angústia, por esta aflição, sem ter suado gotas de sangue. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, por suas pisaduras é que nós fomos sarados. Então a justiça de Deus presente no Evangelho foi a contenção da sua própria ira essa que nós merecíamos ter recebido, mas não recebemos, porque ela foi derramada sobre o Senhor Jesus naquela cruz. Terceiro, irmãos, o que nós vemos sobre a justiça do Evangelho na cruz? Nós vemos a justiça do Evangelho, irmãos, na solução para o problema da nossa iniquidade. Veja ainda o versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos, irmãos, desgarrados como ovelhas, perdidos, é isso que significa desviados pelo caminho. Esse é o resultado do pecado, a perdição das pessoas, a perdição na qual nós nos encontrávamos antes de termos conhecido a Cristo. As pessoas estão perdidas, nós estávamos perdidos, as pessoas estão perdidas, sem rumo, não sabem para onde vão, estão como ovelhas desgarradas, expostas aos perigos, e as pessoas estão andando segundo melhor lhes parece, e nós estávamos assim. A palavra andar desgarrado, essa expressão andar desgarrado, irmãos, é uma expressão que significa andar cambaleante, andar tropeçando, sem direção certa, como se estivéssemos bêbados, andando de um lado para o outro, perdido. Esse é o caminho deste mundo. Por isso que Jesus disse: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É o caminho das pessoas sempre inconstante. O que hoje é certo, amanhã não é certo. O que ontem era errado, hoje é certo. É o caminho deste mundo, é um caminho inconstante, um caminho que expressa o cambalear deste mundo. Era esta a nossa situação, o problema da nossa iniquidade. E é assim que as pessoas no mundo hoje vivem. Porém o texto, irmãos, não diz que as pessoas estão perdidas, cambaleando, como se fossem vítimas. Elas não são vítimas. As pessoas, irmãos, não estão perdidas como se fossem vítimas de alguém. Veja o que o texto diz. O texto diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Então é a nossa iniquidade que nos fez com que estivéssemos perdidos um dia. As pessoas não são vítimas, nós precisamos tirar isso da nossa mente. Quando a gente chega para a pessoa e vê a pessoa como vítima, nós não conseguimos anunciar a justiça do Evangelho para ela. Essa ideia de que as pessoas eram as nossas iniquidades, irmãos, que nos colocavam naquela situação em que nós nos encontrávamos. E as pessoas estão perdidas por sua responsabilidade. É isso que o texto nos diz. Para resolver o problema da nossa perdição, de quando andávamos cambaleados como ovelhas desgarradas, andando pelo caminho, Deus colocou sobre Jesus a nossa iniquidade. Então nós não éramos vítimas, nós éramos culpados. Isso tem que ficar presente na nossa mente. São as iniquidades que tornam as pessoas perdidas, são suas escolhas pecaminosas. E nós então fomos achados, porque as nossas iniquidades que nos colocavam no estado de perdição, e como as nossas iniquidades foram colocadas sobre Jesus, nós saímos da perdição e fomos achados pelo nosso Senhor. Então o Evangelho, irmãos, ele não olha para o pecador como se ele fosse vítima. Ele está perdido por sua iniquidade. Ele não é uma vítima. Não há vítimas perante Deus. Todos são culpados. Nós anunciamos esta verdade em amor, mas se nós não anunciarmos esta verdade, isto não é um ato de amor. Então, quando nós pensamos naqueles que estão no mundo, estão caminhando para o inferno, eles não são vítimas. Eles são responsáveis por seus atos. Por isso que a Bíblia diz que eles são culpados. E aqueles que estão no mundo, irmãos, perdidos, irmãos, nós precisamos tirar da nossa mente que eles são pobres coitados. A gente olha assim, as pessoas lá naquele país precisam de Jesus, porque elas estão perdidas, e a gente pensa nelas como pobres coitados. Irmãos, não é isso. Elas estão perdidas por sua responsabilidade, por sua iniquidade, e é preciso ser dito isso a elas em amor, mas é preciso que isso seja dito. Por isso que o Evangelho não é evangelho social,
ele é espiritual, para anunciar esta verdade às pessoas. Então você, o que isso significa? Se nós estávamos, irmãos, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho por causa da nossa iniquidade, e a nossa iniquidade foi colocada sobre Jesus, sabe o que significa para você, meu irmão? Às vezes você acha que está, mas você não está perdido não. Você não está, você foi achado. Você tem um pastor agora que está te conduzindo, que é Cristo nosso Senhor, que Pedro disse que é o nosso supremo pastor. Você não está perdido não, Ele não vai te perder não. Ele achou você e você é dele agora, porque Ele carregou sua iniquidade. Não há possibilidade de você ser perdido mais, porque o seu pastor é Ele. Por isso que ele diz aqui, nós estávamos desgarrados, como se não tivéssemos pastor, mas agora nós temos, porque o nosso pastor é Ele, e nós estávamos desgarrados por causa da nossa iniquidade. Mas Ele carregou as nossas iniquidades, então agora nós estamos no caminho, sendo conduzidos por Ele mesmo. Então Jesus é o nosso pastor que nos está conduzindo pelo caminho da salvação. Estou caminhando para o final, irmãos, ainda mais um aspecto da justiça presente no Evangelho, que é a morte voluntária. O Evangelho manifesta a sua justiça na morte voluntária de Jesus. Veja o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele foi levado para o matadouro, irmãos. Isso como um cordeiro, como uma ovelha muda. Sabe o que significa? Ele foi voluntariamente. Esse é um dos aspectos da morte de um cordeiro, né? Da morte de uma ovelha. Ela sempre vai voluntariamente. Ela nunca se defende. Por isso que esse foi o animal escolhido por Deus para apontar Jesus. Por isso é que quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a salvação, ela só poderia acontecer se houvesse uma morte voluntária. Somente, irmãos, um inocente poderia executar essa obra. Um inocente que entregasse a sua vida. Alguém que não tivesse culpa, que não tivesse dolo algum, como diz o versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O voluntário tinha que ser inocente, senão ele não poderia se voluntariar. Por isso é que Jesus vai dizer lá em João capítulo 10, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém poderá tirar de mim, eu espontaneamente a dou para também reassumi-la, e esse mandato eu recebi do meu Pai. Ele diz isso em João capítulo 10, então ele entregou espontaneamente. O nosso Salvador tinha que entregar a sua vida voluntariamente. Ora, o que é interessante, irmãos, é que na antiguidade, quando eles prendiam um criminoso, eles condenavam aquele criminoso à morte, mas muitas vezes eles não matavam aquele criminoso, eles guardavam ele na cadeia, davam o mínimo necessário para mantê-lo vivo, mas eles não matavam. Sabe por quê? Ele ficava guardado ali, para que se um dia os deuses demonstrassem sua ira, e viesse uma praga na plantação, ou viesse alguma enfermidade, tirando a vida das pessoas, eles então entendiam que os deuses estavam irados. Então eles pegavam aquela pessoa que eles mantiveram presa, que eles conservaram a vida, e sacrificavam essa pessoa para acalmar os deuses. Estas pessoas, quando iam para a morte, elas iam gritando, esperneando, desesperadas, dizendo, eu sou inocente, não façam isso comigo. E essas pessoas eram consideradas a escória. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Lixo do mundo, escória de todos. Era assim que eram consideradas essas pessoas. Mas elas iam esperneando, elas iam dizendo, eu sou inocente, nosso Senhor não.
Nosso Senhor, quando Ele foi ser oferecido como um sacrifício para aplacar a ira do nosso Deus, Ele não abriu a sua boca. Foi conduzido como ovelha para o matadouro. Não quis se defender, mas entregou-se voluntariamente no nosso lugar para a nossa salvação. A morte tinha que ser de um inocente e tinha que ser voluntária. Só Jesus poderia ter feito isso. E por último, irmãos, nós vemos a justiça presente no Evangelho na morte eficaz do nosso Senhor. Veja, a parte final desta passagem diz assim no versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua morte como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe o que significa isso? A morte eficaz de Jesus. Jesus não morreu, irmãos. Jesus não morreu para criar possibilidade de salvação. Jesus morreu para salvar pecadores. Jesus não morreu com a possibilidade dele ter morrido na cruz e ninguém ir para o céu, se não o aceitassem. Não, ele foi para a cruz com a promessa do seu Pai: a sua morte será eficaz, eu vou salvar pessoas da sua morte, eu vou salvar pecadores na sua morte, eu vou justificar pecadores iníquos na sua morte, a sua morte será eficaz. E veja o versículo 12: por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe o que significa a sua salvação? A sua salvação significa que você foi dado por Deus para Jesus, que você é um dom de Deus para Jesus, como diz o Salmo 68. Então não haveria possibilidade de Jesus ficar sem salvador, sem pessoas salvas. Não haveria possibilidade de ficar sem salvação. Ele morrer e ninguém ligar para ele. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é irresistível. E a graça de Deus um dia convenceu você do pecado, da justiça e do juízo por meio do ministério do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você foi dado para Jesus. E Jesus disse: todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, inevitavelmente virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Sabe o que significa? Que não havia possibilidade de eu ficar sem salvação. Não havia possibilidade de você ficar sem salvação, porque Deus prometeu para ele que ia lhe dar muitos, e ele justificaria a muitos. E por isso que em João capítulo 6, versículo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso aqui é esperança para nós, irmãos. Por isso é que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, eu falava isso hoje de manhã com o irmão Nivaldo. Falei: irmão, a nossa função é pregar o Evangelho lá no Paraty e não produzir resultados. Nós só temos que anunciar. Quem traz é Deus na sua soberania, quem traz é Deus na sua graça. Ele é que vai buscar o pecador, Ele é que levanta o pecador do lamaçal do pecado, Ele que firma os pés do pecador numa rocha, é Ele que faz isso, porque a salvação pertence ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9. Então, se você está aqui hoje, você é salvo, você vai tomar a ceia, é porque a graça de Deus se manifestou na sua vida de uma forma soberana, e você tinha que vir. Nós tínhamos que vir, porque você foi escolhido dele, porque ele dá a sua graça aos seus eleitos, e a promessa que foi feita a Jesus. Então você acha que Jesus foi para a cruz com a possibilidade de ninguém crer nele? De morrer na cruz e ninguém ser salvo? Não, ele foi com a promessa do Pai,
de que o Pai lhe daria muitos como sua possessão, e ele justificaria muitos. Sabe por quê? Porque a morte dele é eficaz. É uma morte eficaz para salvar pecadores.